Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, 3 de janeiro de 2026. Estamos com procedimento em 17 países da América Central, da América do Sul, da América do Caribe. Estes procedimentos estão sendo todos processado neste momento com a CIA, o Mossad, 60 agências de inteligência. Estamos já totalmente posicionados na estrutura do primeiro, segundo, terceiro escalão do governo federal do Brasil, tomado pelo golpe processado pelo Comitê Chinês, máfia chinesa, estabelecido no Supremo Tribunal Federal. Estamos neste momento levando a lugar incerto, ou seja, todos eles vão ser determinante captura. Os membros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, estes são espias sabotadores do Comitê Chinês, conjuntamente com o presidente e o PGR Goné do Supremo Tribunal Federal, Fachin. Estamos procedendo neste momento com as tropas da CIA, do Mossad, no monitoramento e procedimento de extração de 27 estados e de 5.070 municípios, governadores, prefeitos, todos que são do crime organizado, das Farc, do ELN, do Cartel dos Soles, das franchises, dos narcotraficantes globais estabelecidos no Brasil. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga. Estamos em guerra. O Brasil está em guerra com os Estados Unidos. O Brasil está em guerra com a China. O Brasil está em guerra com a Rússia, com o Hamas, com o Hezbollah, com o Irã. Todos do Irã, da Europa, estão querendo fugir para o Brasil. Não tem chance. Já estamos procedendo a monitorar todos os terroristas localizados em 27 estados, em 5.070 municípios, na República Federativa do Brasil. Força letal, abate. Estamos em guerra atômica nuclear. Estes têm posicionamento de bombas atômicas, malhetas.
José Dirceu, alvo. O que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, alvo. Alckmin. Todo o primeiro escalão, ministros da estrutura do governo de narcotraficantes, terroristas, funcionários públicos, filhos de uma puta, traidores à pátria, ladrões do povo brasileiro, criadores de impostos, filhos da puta. Todos vocês vão afrontar o pelotão de fuzilamento. Estamos em guerra atômica nuclear. Vamos abater todas as embarcações chinesas, iranianas, na costa ou em portos brasileiros. Serão todos destruídos à base de tiro, de mísseis, de Tomahawk. Estamos em guerra atômica nuclear. Hoje, 3 de janeiro de 2025, 7 horas da manhã, 28 minutos. A frota do Irã que vem para o Brasil, ela vai alvejar todas as praias do Rio de Janeiro, de Fortaleza, da Bahia, do Ceará, toda a orla, e depois querer desembarcar, a cortar cabeças. Estão ouvindo? Você aí, comunista filho da puta! Você que é a favor desses filhos da puta! Eles vêm para lhe matar e tomar as terras do Brasil, seus filhos da puta! Estamos em guerra atômica nuclear. Estamos procedendo. Queremos dizer que todo o exército desse cartel do Solis, todos eles que têm já catalogado identificação, serão mortos. Entenderam? Já há mais de 300 mortos. E estamos procedendo, aniquilando nas suas residências. Não adianta fugir, seus filhos da puta! Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Tchapano, juiz corregedor arbitral internacional, conhecido como Oscaralho! Grau 7! Vamos abatê-los! Terroristas filhos da puta! Espiões da China, do Irã, do Hamas, do Hezbollah, dos dragões do Irã, do Estado Islâmico, da puta que te pariu! Filho da puta! Vai jorrar sangue, filha da puta! A Praça dos Três Poderes está com intervenção militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Todos os filhos da puta de partidos comunistas, terroristas, com folha corrida, comprovados terroristas, Gabeira, José Dirceu, aquele senador que era motorista do Marcola, que era motorista à época. Todos vocês vão ser abatidos
Não vai sobrar nenhum! Estamos em guerra! Brasil está em guerra! Ouviram a emissora de televisão? Ouviu? Rede Globo e a puta que te pariu! CNN e a puta que te pariu! Estamos procedendo! E ninguém vai vir acudir! Porque tá todo mundo também sendo processado da mesma lógica! Estamos em guerra atômica nuclear! Filhos da puta! Com fome e determinação! Meu Pix é meu e-mail, oscaranimotiapano@gmail. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-99742-0789. Toda a autarquia, PGR Goné, tu tá morto, filha da puta! Solta imediatamente todos que estão presos por essa estupidez, seus filhos da puta! Gilmar Mendes, tu tá morto! Você e teu filho, esse filho da puta! Traficante! Da mesma forma que te colocamos no Supremo Tribunal Federal, tu vai sair com uma bomba. Tá ouvindo? Filho da puta! Toffoli, tu tá morto! Zanin, tu tá morto! Dino, tu tá morto! Filhos da puta! Vai falar pra puta que te pariu! Lá com Satanás, filho da puta! Não tem reféns! Força letal! Abate! Imediatamente! 3 de janeiro de 2025. Não tem horário para acabar este evento, nem dia. Já é determinação. Alcolumbre, tu tá morto! Hugo Mota, tu tá morto! Estão ouvindo, senadores, filho da puta? Renan Calheiros, tu vai voar pelos ares, as tuas tripas! Vai sair! Tu vai estourar, filha da puta! Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro internacional, na função corregedor-geral da investigação de 206 países, sendo 196 países da cleptocracia, membros dos planos quinquenais da OCRIM ONU, planos quinquenais, estrutura do primeiro, segundo, terceiro escalão em 196 nações, ao crime organizado, máfias, tráfico internacional de drogas, contrabando, compra e venda de conglomerados financeiros, planos Marshall, delipêndio do Tesouro dos Estados Unidos da América, reduto da teocracia do Irã, que crucifica, que apedreja e que corta as pessoas em pedacinho, por incrível que pareça. Também o maoísta Assembleia do Povo
da China, que tortura desde o início dos séculos ao povo chinês. Os russos, que estão sempre matando o povo, todos déspotas, opressores, torturadores, exterminadores da humanidade, criam venenos mundial em pandemias a trucidar, a executar a população humana do planeta. O Brasil já foi e está em suspeição. A junta militar, o Exército, Marinha Aeronáutica já estão evocados a permanecer 15 anos num governo precedido por democracia, ao qual eles, poder moderador, fiscalizar todo ato de espionagem de opressores, narcotráfico global, fazer o seu trabalho, defesa da fauna, da flora, da água, da terra, do povo da República Federativa do Brasil. Estamos em guerra atômica nuclear. A interdição é em 27 estados, 5.070 municípios, onde 27 governadores, 5.070 prefeitos serão monitorados. Todas as secretarias serão passados a limpo. E todos estão identificados. O narcotráfico será banido do território da República Federativa do Brasil e do continente de Sul-América e de Centro-América. Já tomamos todas as posições. A falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi dado por delação premiada do Maduro, del Pollo Carvajal, dos superintendentes da CIA, do Biden, do Obama, do Bush, também do FBI, do Biden, do Obama, do Bush. Todos fizeram delação premiada. As urnas foram manipuladas por chips dos fabricantes que inseriram nas urnas. Barroso está na Lei Magnifique. Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Dino, Zanin, Fachin, Alexandre de Moraes, Toffoli, também Lewandowski está banido do Supremo Tribunal de Justiça. Já está determinada a prisão por roubo qualificado do INSS com o seu filho. Já estamos procedendo em Brasília. O senhor Eduardo Bolsonaro, ele está absolvido pela Defensoria Pública. Ele é concursado da Polícia Federal, escrivão, delegado, e ele assume a sua função. O senhor Bolsonaro está absolvido e todos os seus ministros de governo. Estamos já na Praça dos Três Poderes.
Estamos identificando cada senador, cada partido político, seus patrimônios, seus conluios com o narcotráfico, e serão todos levados às dependências determinadas ao seu acautelamento para suas oitivas por alta traição, conluio com o comitê chinês, máfia chinesa, traficantes de fentanil, petróleo, urânio enriquecido, terras raras, nióbio, grafeno. Todos os minerais foram contrabandeados. O Brasil foi roubado. Desde o Sarney. Está tudo já declarado. Todos estão já informados. Pedimos, não reaja. Porque a ordem é alvo, abater alvo. É o exército, são as forças especiais da CIA, do Mossad, de 60 agências de inteligência. Então vocês, traidores à pátria da República Federativa do Brasil, matando de inanição, com todo tipo de opressões infames, impostos, roubo de melhoria da água, do esgoto, da luz. Vocês delipendiaram partidos políticos, sobrevivendo de repartir os impostos da população da República Federativa do Brasil. Crime grave, traição à pátria, crime contra os direitos humanos. Estamos em guerra atômica nuclear. Vamos combater. E já estamos posicionados, procedendo às prisões. Poupe tempo. Faça um pendrive e faça a sua remissão de todos os tipos de crime que procedeu ao infame Alexandre de Moraes, que assumiu a presidência da República Federativa do Brasil após o óbito de Luiz Inácio Lula da Silva e colocou impostor. Tudo já revelado. Estamos procedendo imediatamente. O Brasil está em suspensão, conforme determinação. Meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail. Meu Pix é meu CPF, 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-99742-0789. Viralize isto. Selva! Espírito Santo, o Consolador, te sustenta e consola o povo de Deus.
Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser, no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, és um só Deus, verdadeiro Criador. És um só Deus, verdadeiro Criador. De janeiro de 2026, o dia da queda de Nicolás Maduro, o dia que começou de fato a libertação do povo venezuelano do sistema Foro de São Paulo. Eu acabo de ler um documento de 25 páginas da Promotoria Federal de Nova York, assinada pelo procurador Jay Clayton, em que ele explica como foi possível a prisão de Nicolás Maduro. O texto mostra que a captura de Maduro foi possível a partir das informações minuciosas fornecidas por Hugo El Pollo Carvajal. Dados, rotas, nomes, operações, cadeias de comando. A partir deste material, as autoridades americanas conseguiram localizar, cruzar e validar as provas que ligam Nicolás Maduro ao narcotráfico internacional, inclusive com a ajuda de funcionários de governos estrangeiros. Hoje não caiu apenas um homem, começou a ruir um sistema. 3 de janeiro de 2026, o dia da queda de Nicolás Maduro, o dia que começou de fato a libertação do povo venezuelano do sistema Foro de São Paulo. Eu acabo de ler um documento de 25 páginas da Promotoria Federal de Nova York, assinada pelo procurador Jay Clayton,
em que ele explica como foi possível a prisão de Nicolás Maduro. O texto mostra que a captura de Maduro foi possível a partir das informações minuciosas fornecidas por Hugo El Pollo Carvajal. Dados, rotas, nomes, operações, cadeias de comando. A partir deste material, as autoridades americanas conseguiram localizar, cruzar e validar as provas que ligam Nicolás Maduro ao narcotráfico internacional, inclusive com a ajuda de funcionários de governos estrangeiros. Hoje não caiu apenas um homem, começou a ruir um sistema. O Trump acabou de fazer um pronunciamento lá em Mar-a-Lago, tá? Ele está na casa dele lá na Flórida, em Mar-a-Lago, mas fez um pronunciamento sobre a operação na Venezuela. Ele descreveu como é que foi a operação, deu detalhes sobre como é que foi a operação, mostrou, publicou até uma foto do Maduro. Tá aqui, ó, foto do Maduro. Essa foto é a verdadeira. Tá o Maduro, segundo estão dizendo aqui, no Iwo Jima, que é um dos barcos que estão naquela operação principal lá do Caribe, e está sendo levado para os Estados Unidos. E ele vai ser julgado na corte em Nova York. O Marco Rubio também deu alguns recados e falou que é um aviso para outras pessoas que ficam tentando fazer joguinhos com o Trump. Eu não sei não, posso ter me enganado, mas eu acho que o Lula foi citado nisso daí, tá? Foi uma indireta para o Lula essa parada. Agora, o ponto que chamou mais atenção do discurso do Trump foi: eu vou governar a Venezuela até fazer a transição. Vou fazer o petróleo escoar. Vamos entender esse caso aqui, porque, meu amigo, isso é uma coisa... o Putin se ferrou nessa história. O Putin se deu mal. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Meu Macho, Caralisson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Gente, alguém tá ouvindo aí o Alexandre dos Imorais falando alguma coisa? Tá nada, né? O homem do deboche ao silêncio. Ele achou que não ia dar em nada. Deu. Se fu. Gente, alguém tá ouvindo aí o Alexandre dos Imorais falando alguma coisa? Nada, né? O homem do deboche ao silêncio. Ele achou que não ia dar em nada. Deu. Se fu. Gente, alguém tá ouvindo aí o Alexandre dos Imorais falando alguma coisa? Nada, né? O homem do deboche ao silêncio. Ele achou que não ia dar em nada. Deu. Se fu. Le he querido responder a Trump, todo el mundo me dice que no lo haga porque enredo más la piola, enredo más mi circunstancia, pero yo creo que debo explicarle al pueblo que pasa, cosas que pasan. Entonces más o menos esta es la respuesta que he brindado, todavía no la he publicado, la voy a publicar aquí ahora, no sé con qué consecuencias. Trump es un hombre muy desinformado de Colombia, es una lástima porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo. 46 combates en tierra contra las mafias hechas por nuestra fuerza militar en mi gobierno y 12 bombardeos, son 13. Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi gobierno hasta ahora. Señor presidente, esas toneladas equivalen más o menos a unos 32.000 millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores. Es decir, 32.000 millones. Imagínense, 4 veces la población mundial, 5 millones de dosis que no llegaron a Estados Unidos y los países consumidores. Hágame el favor, entonces se mira como si no hubiéramos hecho nada. Colombia and Mexico might join Venezuela to attack the United States, but the reason why is not what you think.
Yesterday, the U.S. hit a Colombian boat with Colombian citizens on board, and at the same time, the U.S. also cut off all aid and trade to Colombia. Trump said, quote, "The Colombian president is an elite drug leader. Colombia has just ended all relations with the U.S. In fact, Colombia has even withdrawn their ambassador from Washington." Trump also threatened Mexico by invading Mexico. Trump said he will deploy 10,000 Marines to Mexico to battle the cartels. Now, Mexico says they will classify this as an invasion and unleash their 500,000 strong army on the U.S. Trump said, "If Colombia and Mexico don't take more steps to combat trade, we will do it ourselves, and it won't be done nicely." Bom, hoje, dia 3 de janeiro de 2026, já está determinada a soltura do senhor Bolsonaro. Ele vai ser levado agora, nesse instante, para a casa dele e vamos proceder com a prisão imediata do falsa identidade Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra no Rio de Janeiro. E vamos também proceder com as prisões. Todos o serviço do Kraken, da CIA, da DEA, já estão procedendo em 27 estados e 5.070 municípios. Estamos em guerra atômica nuclear. E estamos procurando todos os terroristas do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, do ISIS. Os Emirados Árabes Unidos, que é do tamanho de Portugal, não tem nada a ver com Dubai e com todos os Emires, que eles têm uma terra separada. Estou falando do sujeito que patrocina o Hamas, o Hezbollah e o Irã. O Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos. Está tudo confiscado. E o rei Mohammed bin Salman, como também o rei Salman, estão já procedendo a acabar com essa parte terrorista da história das Arábias. Não há espaço para eles. Então, por favor, já está sendo tomadas medidas de prisão. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, juiz corregedor arbitral internacional. Arbitragem internacional, justiça paga. Estamos com vários relatórios. Por favor, tomem cuidado com as praias, porque vai haver confronto contra navios do Irã, contra navios da China, na localidade de Angra, Búzios, Maricá, toda aquela área lá, vai ser confronto de artilharia pesada. Estamos entendidos? Estamos em guerra atômica nuclear. Eles querem invadir o Brasil, matar todos os brasileiros e tomar as terras. Os chineses, os norte-coreanos. Entenderam? Estou sendo claro? Então proteja a sua família. E você, comunista, filha da puta, você do PT, do pessoal da puta que te pariu, você senador, vocês estão todos presos pro pelotão de fuzilamento. Porque vocês traficaram, vocês mataram nos hospitais e envenenaram a população com as vacinas da morte. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchaparo@gmail.com. Meu Pix é o meu CPF, 510-466-447-34. Meu Pix é meu telefone celular, 5521-99742-0789. Ô Fachin, você maoísta, filho da puta, presidente do Supremo Tribunal Federal, caiu agora a ficha.
Tu mandou soltar Bolsonaro e mandar ele para casa e vai soltar todos os outros? Acho bom. Faz isso porque senão não vou te poupar, filha da puta. Tá entendendo, Fachin? E também prende esse filho da puta, Alexandre de Moraes. Já não é mais ministro do Supremo. Ele tá foragido. Ele vai preso lá em Langley. Ele vai ser encontrado e morto. Entendeu? Então eu quero ver vocês. Preparem um pendrive com todas as merdas que vocês fizeram com o comitê chinês. Máfia chinesa. Ok? Que nós já estamos tudo. A China já determinou que quer matar você, Fachin. Então se você quer que a gente evite que eles te matem, você faz num pendrive a delação. Solta todo mundo. Bota o Dino em cana, bota o Gilmar Mendes, todos esses filha da puta presos. Entendeu? Desfaz todas as merdas que fizeram. Porque não vamos poupar vocês. Viralize isto. Hoje, 3 de janeiro de 2026, vamos ter no longo do dia e também de amanhã muitas informações. Nos ajudem, por favor, com o Pix. Qualquer R$1, R$2, R$10, o que puder, porque temos contas a pagar, temos que pagar internet, telefone, por favor, gratidão. STF concede prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Fernando Collor. Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, seguiu o parecer da PGR e considerou que a comprovada condição de saúde de Collor justifica a medida. Olha que gracinha! Ele não fez várias cirurgias, não teve que abrir a sua barriga do peito até o umbigo, mas ele recebeu prisão domiciliar, enquanto o Bolsonaro teve a prisão negada. E nós estamos diante de um processo de tortura. Tortura, a palavra é essa. Agora, é bom que o ministro Alexandre de Moraes se lembre que o crime de tortura, ele não prescreve, nem no Brasil, nem em lugar algum do mundo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Carta sai do Senado dos Estados Unidos diretamente a Moraes. Uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro motivou reação internacional. O senador estadual norte-americano Shane David Jett, representante do estado de Oklahoma, encaminhou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes questionando a negativa de concessão de prisão domiciliar humanitária e, consequentemente, retorno de Bolsonaro ao regime fechado após alta hospitalar. Segundo o parlamentar, o documento também foi remetido aos demais integrantes da Suprema Corte. Datada de 1º de janeiro de 2026, a correspondência foi direcionada diretamente ao gabinete de Moraes. No texto, Jett deixa explícita sua discordância em relação à decisão que manteve Bolsonaro sob custódia na Superintendência da Polícia Federal, argumentando que a medida desconsidera aspectos jurídicos e humanitários relevantes. Ao desenvolver seus argumentos, o senador norte-americano cita dispositivos constitucionais, normas do Código de Processo Penal e decisões já consolidadas do próprio STF. Jett sustenta que a negativa de prisão domiciliar não teria levado em conta a condição clínica do ex-presidente, mencionando idade avançada, doenças crônicas e um histórico médico considerado delicado, agravado por recente internação hospitalar. Na avaliação do senador, a permanência no regime fechado poderia representar riscos concretos à saúde e à integridade física de Bolsonaro. Em outro ponto da carta, o parlamentar afirma que decisões desse tipo acabam alimentando a percepção de atuação seletiva do STF em relação a determinados atores políticos. Para ele, tal postura pode comprometer o equilíbrio entre os poderes e o princípio da igualdade perante a lei, pilares centrais de qualquer Estado democrático. Jett também declara que pretende levar o caso ao conhecimento do gabinete da presidência dos Estados Unidos da América. É desumano e cruel o que Moraes está fazendo com Jair Bolsonaro.
Se nada for feito, Moraes vai acabar o matando. Quer dizer então que saiu uma pesquisa dizendo que 51% acredita que a prisão do Bolsonaro é correta, que ele fez por merecer, enquanto 42% reconhece que é uma perseguição. Obviamente é uma pesquisa da Quest, não é lá das mais das que tem mais credibilidades aí no mercado de pesquisas do Brasil. E eu digo mercado porque pesquisas hoje você pode comprar. Hoje sempre foi assim. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é a definição de 2 pesos e 2 medidas e a prova de que realmente o Bolsonaro é vítima de perseguição. Em abril do ano passado, né, 2025, uma pessoa foi condenada na Lava Jato. A única pessoa condenada e presa pela Lava Jato no STF, sabe quem foi? Foi um ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Por que, Gustavo, que ele foi o único da Lava Jato que foi condenado? Porque de toda aquela turma, ele foi o único que apoiou Bolsonaro nas eleições de 2022. Então vamos lá, tá aqui, ó. Collor preso. Entenda por que a condenação na Lava Jato não foi anulada como outras da operação. Não foi anulada porque Collor apoiou o Bolsonaro. Então Collor tinha que ser preso. Tá, mas por que eu estou trazendo Collor para essa situação? Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão. Sabe o que o Moraes fez? Tá aqui, ó. STF concede prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Fernando Collor. Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, seguiu o parecer da PGR e considerou que a comprovada condição de saúde de Collor justifica a medida. Olha que gracinha. Alexandre de Moraes, né, e o Gonê acharam que o Collor devia ir para a casa dele. Ele foi preso em abril, né, de 2025, a 8 anos, condenado a 8 anos e 10 meses, né, por cumprir pena em cela individual e uma ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em Maceió. E aí, vamos lá. No pedido de cumprimento de prisão domiciliar de pena, vou tirar essa linha aqui, aí. Os advogados argumentaram que o ex-presidente da idade avançada, 75 anos, Bolsonaro tem 70, e comorbidades graves, que incluem doença de Parkinson, apneia de sono, grave transtorno afetivo bipolar. O pedido de relator, eles apresentaram documentos comprovando as alegações. A Procuradoria-Geral da República, o Gonê, aceitou. Então, o Gonê aceitou e ele achou que, bom, vamos deixar ele ir para a prisão domiciliar humanitária. Collor, com o parecer do Gonê. Então, por que eu estou dizendo isso? O Fernando Collor de Mello não havia feito 4, eu volto a repetir, ele não havia feito 4 intervenções aqui, ó, 4 procedimentos cirúrgicos em uma semana. Ele não estava com soluço sem parar há dias, ele não tinha parado de respirar 500 e tantas vezes numa noite, ele não foi esfaqueado, ele não fez várias cirurgias, não teve que abrir a sua barriga do peito até o umbigo, mas ele recebeu prisão domiciliar, enquanto Bolsonaro teve a prisão negada. Moraes rejeita pedido da defesa de Bolsonaro para prisão domiciliar. Ex-presidente deverá retornar ao cumprimento. Todo mundo já acompanhou isso, né? Esse absurdo. O Bolsonaro tendo que voltar para a prisão. Bolsonaro volta à prisão após receber alta hospitalar. Tá bom. Por que eu estou falando isso? Collor, que realmente participou de um esquema de corrupção, foi condenado a 8 anos e 10 meses, recebeu prisão domiciliar e ele não estava num estado de saúde tão ruim quanto Bolsonaro. Gente, são 4 procedimentos cirúrgicos em uma semana em um senhor de 70 anos de idade, que teve a barriga aberta há alguns meses atrás, que inclusive foi intimado, teve que receber uma intimação enquanto estava na UTI. Eu nunca vou esquecer daquela cena da oficial de justiça entrando na UTI para intimar o Bolsonaro porque o Moraes precisava prender ele antes do final do ano. E agora ele vai e prende Felipe Martins por não ter usado rede social. Condenou o Felipe Martins por não ter viajado, por não ter participado de uma reunião, por não ter ido não ter assinado nenhuma minuta e agora por não ter usado a rede social. Então, assim, essa pesquisa com certeza está completamente errada. Agora, é muito triste ver que o que o Moraes está fazendo, na verdade, ele está de forma indireta dando uma condenação ao Bolsonaro que civilizações modernas e até progressistas retiraram das suas constituições, que é a pena de morte. Não é a esquerda que sempre fala ser contra a pena de morte?
Pois é isso que o Moraes está fazendo, só que como ele não pode assinar explicitamente, condena o Bolsonaro à pena de morte, ele está criando um ambiente, uma atmosfera, uma situação onde o resultado não será outro. Faz isso ainda de Dubai. Viaja para Dubai, enquanto ele está no Dubai com a esposa dele, ele manda prender Felipe Martins e manda Bolsonaro voltar para uma cela na Polícia Federal ao lado da máquina do ar-condicionado que não consegue dormir. Que nível de maldade é essa? A pergunta é, tá, e vocês não fazem nada? Quando é que vocês vão fazer alguma coisa? Nós temos uma chance agora em 2026, uma chance em 2026, que é fazer a maioria no Senado. Se nós não fizermos maioria no Senado, eu não sei o que vai acontecer com o Brasil. Porque somente a maioria no Senado é capaz de botar um freio nisso que tudo que está acontecendo. Tá? E só chegou nesse nível porque o Senado, com Pacheco e Alcolumbre, não fizeram nada. Chancelaram e carimbaram toda essa perseguição. Então, infelizmente, Bolsonaro está passando por isso. Mais uma vez, esse sofrimento. Mas aguenta firme, presidente. A gente não vai arredar, a gente não vai arregar, nós vamos para cima. Eles vão fazer maldades com a gente ainda. Eu sei que eu sou alvo, mas nós não vamos parar, presidente. Nós não vamos parar. Nós vamos continuar lutando até ver o senhor de volta em casa. E com fé em Deus de volta na cadeira de presidente. Mas fazendo a referência do Adalberto Piotto, nós temos um ex-presidente, Fernando Collor de Mello, com a apneia do sono, numa mansão, curtindo a sua vida. Nós vimos nas redes sociais um Sérgio Cabral, na comemoração da sua cobertura com a sua esposa, desejando feliz 2026 para quem queira que seja, e o presidente Bolsonaro padecendo uma tortura de uma forma física e emocional. Até quando isso vai durar? Uma pergunta difícil de ser respondida, não é, Segré? Boa noite, Segré. Boa noite, Piotto, Cauti, querido mestre Alexandre Garcia, e boa noite à nossa audiência. E como você disse, Segré, difícil, né, a gente falar feliz ano novo, então eu vou desejar um ano novo com forças renovadas e muita resiliência e muita coragem, porque nossa geração foi premiada com esse legado de luta pelo Brasil, porque é difícil, né, abrir a pauta aqui todos os dias, de segunda a sexta do nosso programa, você também, Segré, todos os dias lá no Faroeste, e olhar as mesmas coisas, as mesmas atrocidades, as mesmas barbáries, as mesmas inconstitucionalidades, ilegalidades, e tudo veio aos poucos, né? Nós aqui da Revista Oeste, há muito tempo, há anos, né, nós estamos tentando alertar, olha, essa ditadura, esse regime totalitário de exceção, não acontece do dia para a noite, sempre vem aos pouquinhos, é um direito aqui de alguém que eu não gosto que é tirado, é um deputado bolsonarista que é caçado e jogado na prisão ilegalmente, como Daniel Silveira foi, e aí agora, como brilhantemente disse nosso mestre Alexandre Garcia, entre alguns pouquíssimos bons jornalistas da velha imprensa, há um certo soluço, querendo, né, trazer à tona o que de fato está acontecendo, porque quem estuda o passado entende que regimes totalitários, eles não pegam um lado apenas. Regimes de exceção, eles não pegam um lado apenas. Eles podem até se disfarçar muito bem que vai ser só um lado aqui, né? Um lado aqui dos conservadores, os bolsonaristas, os olavistas, daqui a pouco vamos falar do Felipe Martins, mas os tentáculos eles chegam para todo mundo. E eu fico muito impressionada, Segré, que um governo que tem um ministério dedicado aos direitos humanos, ele continua no mais absoluto silêncio em relação ao sadismo, porque a palavra é essa. Alexandre de Moraes é sádico em relação ao presidente Jair Bolsonaro.
esse ministério nunca se pronunciou em relação aos presos do 8 de janeiro, aos idosos, às pessoas com comorbidades, presos inconstitucionalmente. E para que serve o nosso dinheiro para esse ministério? Porque Ministério dos Direitos de um lado só do espectro político-ideológico não vale. Tem que ser um Ministério dos Direitos Humanos. E as pessoas, por mais que elas tenham o seu lado político, o seu lado ideológico, os direitos são os mesmos. Então, isso que nós estamos vendo aos poucos é um sadismo que a gente só vê nas páginas mais nefastas da história, Segre. No comunismo, no nazismo, nos regimes que visavam o sofrimento humano. E é isso que Alexandre de Moraes quer em relação ao presidente Bolsonaro. Mostrar para o Brasil o sofrimento. É isso que eu posso fazer com quem me desafiou. Só que o presidente Bolsonaro, ele nunca, como ele mesmo sempre disse, ele nunca saiu das 4 linhas, ele nunca cometeu nenhuma ilicitude, nenhuma inconstitucionalidade, ele nunca inflamou golpe algum, muito pelo contrário, ele sempre tentou pacificar o país e nós estamos diante de um processo de tortura. Tortura, a palavra é essa. Agora, é bom que o ministro Alexandre de Moraes se lembre que o crime de tortura, ele não prescreve, nem no Brasil, nem em lugar algum do mundo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, defendeu a independência e a transparência do judiciário em mensagem de fim de ano. Na declaração, Fachin afirmou que a autonomia da magistratura e da segurança jurídica são imprescindíveis para o fortalecimento da democracia. O ministro destacou que a confiança da sociedade no judiciário é construída pelas coerências das decisões, responsabilidade institucional e transparência. Fachin também projetou 2026 como um ano de esperança renovada e fortalecimento institucional com a Constituição como limite e referência para o país. E em 2026, o STF deve enfrentar julgamentos de grande repercussão, como ações sobre foro privilegiado, trabalho em aplicativos, bloqueio de redes sociais e a lei da anistia. Também está no radar da Corte processos relacionados à morte de Marielle Franco, aos atos do 8 de janeiro e às investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Começo contigo, Carlo Cauti. Boa noite, feliz ano 2026 de novo, que já se viu. Mas não é incongruência falar sobre autonomia da magistratura, segurança jurídica e fortalecimento da democracia com isso que estamos observando? E principalmente transparência com aquilo que a gente viu nos últimos meses. Boa noite, Segre, boa noite, Piotr, boa noite, Ana, boa noite, mestre Alexandre Garcia, bom ano para todos e bom ano para vocês que estão na audiência também. O ministro Fachin defende a transparência do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário em geral, mas sequer sabemos quantos jatinhos da FAB foram utilizados pelos ministros do STF, porque o Lula enfiou o sigilo em cima das viagens que são feitas utilizando a Força Aérea Brasileira, os aviões da Força Aérea Brasileira. Acabou até a gasolina desses aviões que tiveram que ficar na base aérea de Brasília, a um certo ponto, por excesso de uso. Não sabemos sequer o que acontece no caso do Banco Master, com o Toffoli colocando sigilo total em uma investigação que não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, e eles vêm falar de transparência, vêm falar de independência do Supremo Tribunal Federal, sendo que existe um consórcio entre o Supremo Tribunal Federal e o governo federal, o governo Lula, para governar o país, atropelando decisões do Legislativo. E qual é a dignidade que um judiciário, como um todo, não só o Supremo, mas como um todo tem, quando juízes, a maioria dos juízes do Brasil, recebem super salários, muito
além do teto constitucional. Os juízes no Brasil que recebem super salários são os primeiros a violar a lei, os primeiros a violar a Constituição que impõe um teto salarial, e eles superam pontualmente esse teto com penduricalhos, com invencionices várias, ganhando até milhões de reais de contra-cheque, e depois o Fachin defende independência, transparência e o bom nome do judiciário. Mas como? Qual que é a percepção que a população brasileira tem de um judiciário como esse, que não tem nenhum problema moral em obter esses salários muito acima daquilo que deveriam, e muito acima também da média salarial do Brasil, e por outro lado não tem nenhum problema em soltar bandidos, como a gente viu esse ano, né, que acaba de terminar no Rio de Janeiro, bandido com 80 passagens pela polícia vai lá e o Tribunal do Rio solta ele depois de mais um assalto, dizendo que não é possível prever o futuro, que ele possa delinquir novamente. Então, assim, é claro, é evidente que o ministro Fachin, como presidente do Supremo Tribunal Federal e, portanto, nesse momento, chefe do Poder Judiciário do Brasil, deve fazer um profundo meia-culpa e uma profunda análise, né, sobre quais são os méritos, mas os deméritos também de um Poder Judiciário que, francamente, saiu fora de qualquer controle, sem contar, claro, os abusos que a gente vê por parte do ministro Alexandre de Moraes, abusos não apenas contra a lei, contra a Constituição, mas até mesmo contra o bom senso, com essa truculência, com essa crueldade, né, com essa arbitrariedade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não tem nenhuma explicação, senão uma profunda perversão de um ministro do Supremo que vê em Jair Bolsonaro uma figura da qual se vingar, né, da qual que torturar, porque está certo, isso é tortura em qualquer país do mundo, né, e também em outros casos, como por exemplo, a gente falará isso em breve, do Felipe Martins, que virou um fetiche para o ministro Alexandre de Moraes e que está se tornando francamente algo inconcebível e indefensável até mesmo por aqueles jornalistas que até ontem justificavam esses excessos, esses abusos do ministro Moraes como feitos em defesa da democracia. A democracia foi salva, mas os abusos continuam. Então até eles estão começando a se questionar até quando Alexandre de Moraes vai continuar perseguindo essas pessoas. Feliz 2026 para a Venezuela, para toda a América do Sul. Trump entra de maneira cirúrgica dentro da Venezuela nesta última madrugada e retira de lá, prende o Maduro e sua esposa e os leva para os Estados Unidos, presos. É o fim, é o prenúncio do fim do Foro de São Paulo e de todas essas atrocidades da extrema esquerda aqui na América do Sul. Muitos duvidavam, havia aí por aí muito São Tomé dizendo que só acreditava nisso se fosse feito, que o Trump era um frouxo, só estava fazendo um charme, alguma coisa. Pois é, está feito, está consumado. Maduro, como disse a Procuradora-Geral de Justiça dos Estados Unidos, preso, levado agora será para Nova York para responder às pesadas acusações que pairam sobre si e sobre a sua senhora, lá no Distrito Sul da Justiça Federal de Nova York, onde se encontra também o delator Hugo Pollo El Carvajal. Aliás, a quem se deve essas informações que levaram a esta prisão hoje, aí toda essa operação que levou à prisão do Maduro. Muito bem, então é isto. Finita la guerra, pelo menos por hora. O que eu quero dizer com isso? Imaginava-se este democrador intocável. Pois é, vai responder. Vai delatar o Maduro? Sim, tem pelo menos umas 13 razões. Maduro terá umas 13 razões para delatar os seus comparsas do Foro de São Paulo. Viva a democracia, e é como disse Javier Milei há pouco, comemorando, a liberdade avança. Bom, já estamos ao vivo nesse momento, agora pela manhã, nessa manhã de sábado, dia 3 de 1 de 2026, como eu falei nos dias passados, que o ano iria começar de forma poderosa, de forma bem veemente, pode ter a certeza que já começou. Acaba de sair a notícia, agora pela madrugada, nós acordamos com essa notícia de que o presidente ditador da Venezuela, Nicolás Maduro Moro,
foi preso, ele e sua esposa, e levado para o solo americano. Foi retirado de solo venezuelano e levado de avião para algum lugar na América, ainda sem informação de para onde ele foi levado, beleza? Bom, você deve estar vendo aqui como se fosse um ao vivo, mas eu optei em gravar por conta de compromissos que inadiáveis, não tinha como, mas eu fiz de tudo para trazer aqui informações para vocês. Então, eu quero te dizer o seguinte, que agora a República cai. Isso mesmo, a captura de Nicolás Maduro e de sua esposa fornece um novo rumo para a política brasileira. Escute o que eu estou te falando. Pode até haver renúncia e fuga de autoridades para outros países, como Cuba, por exemplo. Você quer entender, então, o que está acontecendo? Quer entender? Então, olha, vem comigo, porque esta análise que eu vou fazer aqui agora vai ser insana. Prepare o seu coração, mas antes de mais nada, logicamente, eu quero te agradecer por você estar aqui. Já chega dando o seu like, já chega se inscrevendo, ativando o sininho de notificação para que nós possamos entregar todos os nossos conteúdos para você, beleza? O seu like é muito importante para que esse vídeo possa ir longe, porque o que eu tenho para falar aqui precisa ir longe, beleza? E é claro, aqui embaixo, olha, os nossos produtos e tem a nossa chave Pix aqui, para o caso que você queira contribuir com o nosso canal, beleza? Bom, a princípio eu preciso te mostrar o que está acontecendo em solo, assim, venezuelano, tá? Vocês precisam entender. Essas imagens chegaram agora, estão postadas aí no perfil Todo Notícias, é um perfil que é da Venezuela, tá bom? Vamos ver o áudio agora? Vamos ver o áudio, vamos ver de novo, hein? Isso foi pela madrugada. O Lisboa já recebeu. Olha só. Tapate el oído, Juan. Tapate. Se marcha para atrás, se para atrás. Rapaz, Se para atrás, Daniel. olha só, gente. São locais que foram bombardeados, tá? A informação que se tem, que esses locais que foram bombardeados também foram usados para tirar a atenção das forças venezuelanas, para que o próprio Nicolás Maduro pudesse ser capturado sem que os soldados e o exército venezuelano pudesse atacar, né, aos soldados americanos. Tá? Tem o início de novo. Bom, tem mais informações aqui também, informações de que o próprio Nicolás Maduro ele foi capturado em um local ainda não informado, ainda não falado, né? Mas não houve resistência. A informação que se tem não houve resistência, tá? Ele foi capturado sem nenhum tipo de resistência. Eu acho que é essa informação aqui, no centro da política, a foto de Nicolás Maduro capturado vaza para a imprensa internacional, tá? Tem outra, deixa eu ver se é essa daqui, a voz é a voz da vice-presidente, tá? Vice-presidente da Venezuela, tá bom? É a voz da vice-presidente da Venezuela falando que não se sabe do paradeiro, tá? Não se sabe do paradeiro do casal, Nicolás Maduro e sua esposa, tá? E olha só o que ela fala. Ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande, que vio nacer al hombre más grande de nuestro continente, ha sido vulnerada, ha sido atacada y agredida. Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama. Exigimos inmediatamente una prueba de vida de Nicolás Maduro y de la primera dama. Y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse. Bom, isso aí é importante. A informação que se tem é que antes, né, dos ataques dos Estados Unidos, isso aqui é a informação que chega de lá. A informação que se tem, aqui, Diário 360, poucas horas antes de ser capturado, Maduro recebeu o emissário do regime chinês em Caracas durante a ofensiva dos Estados Unidos.
aí é poucas horas antes de ser, segundo o diário da 360, supostamente capturado. Ele foi sim capturado, já foi confirmado isso pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Ele recebeu honras com o oficial chinês, né? O representante chinês foi recebido com honras oficiais em ato alto funcionário do regime chinês no Palácio de Miraflores, em Caracas, tá? Aí, ó. Ainda não se sabe o que esse cara veio fazer aí. É muito estranho. Ele foi fazer essa visita, conversar com o Nicolás Maduro, né? E de uma hora para outra, Nicolás Maduro aparece preso por forças americanas. E aí, a pergunta que se faz é: será que esse cara aqui, ele teve participação? Será que ele teve lá uma influência grande na captura de Nicolás Maduro? Bom, isso a gente ainda não sabe, a gente vai saber. Tinha um outro vídeo aqui que eu não sei para onde que foi, um vídeo de... como é que eu vou falar para você? De Caracas sendo esvaziadas, né? Caracas sendo esvaziadas, tá? Não é isso daqui. Aqui são os aviões, os helicópteros passando e alguns fazendo bombardeio, tá? Alguns helicópteros aí, ó. Tá? Huevo, que loucura. Mocaí. Mira, explotaram allá toda essa mierda. Vendo? E teve outros vídeos aqui que eu não salvei. Eu peço perdão para vocês, eu não consegui salvar esses vídeos. Aqui está a informação oficial, né? Oficial dos Estados Unidos, por meio da página do Truth Social, do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. É o seguinte: os Estados Unidos da América realizaram com sucesso ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, junto com sua esposa, capturado e levado para fora do país. Essa operação foi feita em conjunto com os Estados Unidos. A aplicação da lei. Detalhes a seguir. Haverá uma coletiva de imprensa hoje às 11 horas em Mar-a-Lago, ou seja, a residência oficial do presidente da República, né? A residência particular dele. Obrigado por sua atenção a este assunto, o presidente Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos. Informações bombásticas que surgiram, então, infelizmente, eu não consegui salvar as imagens, né, de Caracas, né, as pessoas indo embora. Essa aqui é uma informação de um tanque que cerca o Palácio de Miraflores. Um tanque, apareceu até agora um tanque para proteger o Palácio de Miraflores. Ah, esse aqui, olha só, é isso aqui, ó. Olha só, Caracas sendo esvaziada. Evacuação forte. Olha só isso, gente. Está no portal Vision 24. Uma loucura, então aí. Trata de um perfil também da Venezuela. Caraca. Olha que loucura. Está como loca caminando, mira. Madrugada. Madrugada. Olha. É o Vision 24 Television, né? Informações que chegam são essas por enquanto. Não houve tempo hábil para que a gente possa, então, trazer mais informações, tá? Mais coisas, mas a gente vai estar de olho aqui. Nós vamos entrar em tempo real, entrar aí ao vivo, tá? Para trazer informações para você. Vamos lá, Dean, estamos agora com 10 minutos de gravação. Dean, o que isso representa para o Brasil? Lógico que você sabe que representa. Muita gente acordou com caganeira, com dor de barriga, neste sábado, dia 3/1 de 2026. Nesse momento que eu estou gravando, são a partir de 8 horas e 40 minutos, 8h40 da manhã, né? Eu até cancelei alguns compromissos aqui para eu poder estar aqui gravando para vocês. Então, preste atenção. Olha só, de acordo com a minha visão, com a minha análise jornalística, com a visão política que nós temos, o que acontece? Uma situação dessa, todo mundo sabe que Nicolás Maduro sabe
Nicolás Maduro foi sacaneado, né, por Lula, todo mundo viu isso. Nicolás Maduro, ele foi avacalhado pelo Brasil, uma vez que ele convocou tanto o MST, convocou as Forças Armadas Brasileiras para ajudá-lo nessa luta, nesse combate contra os Estados Unidos. É lógico que o Brasil não entrou, porque por mais que tenha gente desse regime de governo nosso aqui também, mas acho que deve ter alguém com a cabeça lá ainda no lugar, não fez o que tinha de fazer, o que foi pedido por Nicolás Maduro. Todo mundo sabe que ele solicitou ajuda de toda a esquerdalha da América do Sul, não teve. Agora, o fato dele não ter, porque ele não teve, vocês têm noção do que vai acontecer agora? Eu acho, posso estar equivocado, pode me chamar de sensacionalista, eu estou cagando com a sua opinião em relação a eu ser sensacionalista ou não. Mas se eu fosse o cara que está na presidência hoje no Brasil, se eu fosse falando se eu fosse, mas eu não sou, graças a Deus, lá eu não sou. Mas se eu fosse ele, eu renunciaria o mais rápido possível, eu renunciaria e vazava, como diz o Espírito Santo, eu pocava fora. Eu sumiria desse país, eu iria para Cuba, para a Turquia, para o Irã, não, para o Irã não, que o Irã está meio brabo lá também, mas eu iria para os países que me aceitaria como companheiro, se é que você me entende. Porque pode até haver renúncia, galera, se é que você está me entendendo, pode até haver renúncia e fuga, não somente, né, de quem vocês estão pensando que seja, que eu não quero entrar muito em detalhes aqui, mas de outras autoridades também aqui no nosso Brasil, tá? Você pode ter a certeza. Agora, isso aí foi o estupim, o primeiro, assim, é como se fosse o primeiro passo para libertar toda a América do Sul. Tanto que o próprio presidente Milei juntou com o presidente de El Salvador para que ele pudesse criar como se fosse, como é que eu posso dizer, uma espécie de organização, uma frente para limpar toda a América do Sul, do câncer da esquerda, do câncer do comunismo. É como se fosse criar uma espécie de foro de São Paulo do bem, uma espécie de foro de São Paulo da direita, se é que você me entende. Eu estou falando se é que você me entende, porque infelizmente ainda nesse momento tão assim crítico, a gente ainda tem que falar de forma em códigos ainda, né? Não tem para onde correr, por enquanto. Então, baseado no que a gente está vendo aí, com as informações transferidas e faladas por Hugo Carvajal, baseado nas informações que Hugo Carvajal passou. E agora, gente, Nicolás Maduro preso. Gente, você sabe muito bem que Nicolás Maduro vai entregar todo mundo. Nicolás Maduro está se sentindo traído. Nicolás Maduro possivelmente, claro, vai ser tratado com sabedoria, porque, né, se trata ali de um ditador, no entanto, ainda é um chefe de Estado. Então, ele está sendo levado para os Estados Unidos, nesse momento, e está detido sob custódia do governo americano, tá? E a informação que se tem é que nos próximos dias, ele começará a ser ouvido. E há informações também de que poderá fazer-se acariação junto com El Polio Carvajal, o Hugo Carvajal. Vai ter acariação. Você está entendendo o mistério da coisa? Então, esperem os próximos dias, tá? Ao longo do dia, a gente vai estar falando muito mais coisas. A gente vai estar trazendo, a gente vai entrar ao vivo aqui também, tá? Porque, e a gente vai estar trazendo aqui a reação do governo brasileiro, que possivelmente já não passa nem sinal de Wi-Fi, a reação do governo brasileiro com relação à prisão de Nicolás Maduro e a sua digníssima esposa. Agora a cobra vai fumar pelos dois lados. Você pode ter na certeza. Muitas coisas irão mudar a partir de hoje, desse exato momento aqui no Brasil. Até o rumo da política será tomado outro agora. Quem é de direita, quem é, por exemplo, o nosso candidato à presidência da República, ou pré-candidato à presidência da República, melhor dizendo, corrigindo aqui, Flávio Bolsonaro poderá estar usando isso daí como uma espécie de arma para
que, quando chegar na campanha política, poderá estar usando. Todo mundo que é de direita hoje vai estar usando isso aqui como uma forma de defender o nosso Brasil, porque se trata de algo jamais imaginável, isso aí. Jamais que se imaginaria Nicolás Maduro preso, sabendo o que ele sabe. Quando ele começar a abrir a boca e dizer o que ele fez na América Latina, não vai sair só cair um, não. O resto de vermelho que ainda tiver na América Latina vai ser derretido. Derretido. Você está entendendo o mistério da coisa? Aguarde, porque a coisa vai ficar muito mais caótica do que você possa imaginar. Peço gentilmente que você continue nos abençoando com o seu like, continue nos abençoando com aqui a chave Pix aqui, ó, tá? Para que você possa contribuir com o nosso trabalho. Eu sei que você gosta do meu trabalho. E é claro, compartilhe esse vídeo aqui com o maior número de pessoas possíveis e necessárias. Mande isso aqui para os 4 cantos do Brasil. Mande para todos os grupos, mande para grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, grupo de Facebook, grupo de Instagram, para que todo mundo possa ficar sabendo o que está acontecendo e o que vai acontecer, tá? Escreve o que eu estou lhe falando. Renúncias, fugas, mudança completa nos rumos políticos brasileiros. Escreve o que eu estou lhe falando, porque isso não vai demorar de acontecer, não. A gente se vê no próximo vídeo ou a qualquer momento ao vivo aqui no nosso canal. Tchau, pessoal! E um detalhe, tá, gente? Durante a prisão de Nicolás Maduro, agora há pouco, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, em uma coletiva da região de Mar-a-Lago, que é onde ele mora, ali na Flórida, e ele disse que acompanhou de lá todo o trabalho feito pelo exército norte-americano para localizar, identificar e prender Nicolás Maduro. Eu tenho até imagens agora que foram divulgadas do momento em que Trump assistia. São fotos, isso, a gente vai colocar imagens do momento em que ele assistia ao momento da prisão de Nicolás Maduro. Ele, com toda a equipe do governo norte-americano, defesa norte-americana, um instante em que ele acompanhava pelas câmeras corporais e transmissão em tempo real o momento em que o presidente venezuelano, o ditador venezuelano, terminou sendo detido e levado, algemado, vendado e sem ouvir o que estaria sendo conversado ao redor dele, para que ele não ouvisse, entendesse o que estaria acontecendo naquele momento, até o translado dele, o momento do transporte dele para os Estados Unidos. Lembrando que a decisão da prisão do Nicolás Maduro é algo que vem se arrastando há muitos anos nos Estados Unidos e ganhou força ultimamente com Donald Trump, quando ele assumiu o segundo mandato dele aí. Ele intensificou e chegou a abrir canais de negociação com a Venezuela para que houvesse ali uma saída de Nicolás Maduro do governo de forma pacífica, Altair Moraes. É importante falar isso, né? Porque foram dadas várias oportunidades, negociações que precisavam ser feitas. O próprio governo americano falou isso, né? Ele disse, olha, nós precisamos negociar, vocês precisam sair daí. O Nicolás Maduro, ele deu 2 dias, teve uma dessas conversas, Dionísio, que ele deu 48 horas para ele sair do país e nada acontecia. Ou seja, ele não quis negociar, não quis se afastar do país. Como narcotraficante, é claro, o presidente teve que intervir com um trabalho muito bem feito de inteligência, com os policiais, com a polícia dos Estados Unidos, né? Aquele trabalho com as forças especiais também, e o próprio presidente acompanhando tudo isso. Agora, durante muito tempo, já faz quase 30 anos, Dionísio. Se a gente for contar todos os anos que a Venezuela vive nessa ditadura, sabe, o povo gemendo, sofrendo, já faz muito tempo. Agora, houve também essa questão da negociação. O Trump queria negociar, chamou para negociar, falou com ele para sair, ele até sugeriu alguns lugares, mas infelizmente ele quis o confronto e aí o que aconteceu foi que o Trump foi lá e determinou que os Estados Unidos invadisse e resgatasse, tirasse o Nicolás Maduro dali, junto com a sua esposa. E eu acredito que é o que muitos venezuelanos estavam querendo por causa de tudo que está acontecendo naquele lugar. Quantidade grande de agentes, é o momento da saída de Nicolás Maduro. Vamos acompanhar. Nicolás Maduro e Cília Flores, sua esposa, estão sendo retirados de dentro da aeronave. Saiu uma fileira grande de agentes, eles carregam ali algumas bagagens, seguem saindo agentes. A princípio, Nicolás Maduro e Cília Flores ainda não saíram da aeronave, foram primeiro agentes que foram retirados. Esses agentes aparentemente estavam no voo, né? Eles carregavam bagagens de mão ali, agora saindo outros agentes, cumprimentando ali os colegas que estão na porta do avião. A imagem agora está
está tentando aproximar um pouco ali da porta da aeronave, onde a gente continua vendo a tripulação saindo, né? Tripulação, passageiros. Temos agora mais agentes, né? Deixando. Agora, pelo posicionamento dos fotógrafos, Nicolás Maduro está de cinza, exatamente na ponta da escada, aparentemente com a mesma roupa que ele estava nas fotografias divulgadas por Donald Trump, né? Aí você vê que estão sendo feitas imagens que provavelmente devem ser divulgadas. Agora ele está parado ali na ponta da escada, está descendo, escoltado pelos agentes, né? Com alguma dificuldade, aparentemente, não sei se ele continua com os equipamentos que travam a audição e a visão dele, mas ele está sendo levado ali, né, pelos agentes. Desce bem devagar, degrau por degrau, sendo escoltado, inclusive apoiado ali pelos agentes, né, que estão fazendo o transporte de Nicolás Maduro. Acho que ali atrás está a esposa dele, não consigo ver aqui na imagem. Agora Nicolás Maduro termina de descer a escada, né, descendo a escada da aeronave. Uma grande aglomeração de agentes aqui, mas assim, realmente um contingente grande de agentes, tanto do FBI quanto da DEA, ali aguardando o Nicolás Maduro deixar a aeronave. Né, a imagem está um pouco escura agora, lembrando que essa imagem está sendo gerada ao vivo de Nova York. Né, lá agora são 2 horas a menos, então lá são provavelmente 17 horas e 24 minutos. E, enfim, como lá hoje o dia lá já está escurecendo mais rápido, até por conta da estação do ano. Lá, o inverso, lá é o inverno. Seguimos vendo Nicolás Maduro andando aí entre os agentes, né? A gente consegue ver ali, ele é o único de blusa cinza, né? Fica mais claro na imagem, é possível perceber que é ele passando ali, realmente um contingente muito grande, sendo escoltado. Ele segue andando aí pela pista da base militar, do aeroporto da Guarda Nacional de Stuart. A gente consegue ver o momento exato, então a gente está tendo agora, às 19 horas e 24 minutos, vemos o momento exato em que Nicolás Maduro é trazido para Nova York. Ele desce do avião, já está em solo americano, caminhando, escoltado por um grande contingente de agentes, tanto do FBI quanto da DEA, né, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos e a agência responsável pelo combate ao narcotráfico. Aí Nicolás Maduro caminha devagar, escoltado ali pelos agentes. Não sei qual é o tamanho desse trajeto, né, da aeronave, até provavelmente os carros que farão o transporte dele. Como a gente informou, ainda não é claro ainda o local que Nicolás Maduro ficará, né, em Nova York. A previsão é que ele fique no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, que fica em Nova York. Isso faria com que ele tivesse ainda que fazer um trajeto aí de carro de cerca de 9,6 quilômetros. Agora a imagem não consegue mais pegar, tem um teto que inviabiliza ali a passagem. E agora eu vou voltar aqui a transmissão para o meu colega Rafael Campos.